Estamos de volta no programa Caminho da Luz, hoje falando sobre educação com o nosso querido amigo William Sanches, que é professor, é escritor, é palestrante e é divulgador da doutrina espírita. William, você poderia comentar para nós essa frase de Kardec? A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Kardec maravilhoso, pedagogo também, né? Pois é. Pedagogo também, já dando sinais sobre educação para a gente. Se bem entendido, educação ela está em todos os lugares, né? A educação não está restrita só na sala de aula. A educação está em todos os momentos. Principalmente a gente está falando muito de criança no programa. A criança, ela se educa muito através dos exemplos. E todos nós somos educadores. Não são só os profissionais da área de educação. Todos nós somos educadores. Quando você joga uma lata para fora do carro, tem gente olhando. E eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, no trânsito, um monte de criança no banco de trás e o pai jogando lixo, né? Que educação que é essa? Aconteceu comigo esses dias no supermercado, eu esqueci de pegar um carrinho e comecei, sabe quando você vai improvisando, colocando um monte de coisa aqui? Fui pegando. Eu não ia pegar quase nada, quando eu vi, estava com o braço cheio de coisa. E, de repente, caiu um iogurte no chão e eu não conseguia abaixar para pegar. E estava passando um homem com um carrinho e ele olhou as coisas caídas no chão, nem me ajudou, nem deu bola, nem baixou para pegar. Aí eu coloquei tudo no balcão ali, abaixei e peguei. Quando eu abaixei para pegar, pensando, né? Eu falei, puxa, não custava nada ter pegado para mim, né? Mas quando eu olhei no carrinho, tinha uma criança. No carrinho dele, a criança estava olhando assim. Naquela hora me caiu uma ficha, eu falei, puxa, a criança assistiu toda essa cena. Se o pai tivesse abaixado para pegar, tivesse recebido, muito obrigado, né? Que belo exemplo. O que a criança teria visto naquela hora? Que exemplo que a criança teve ali? Quer dizer, o pai não precisa falar nada. Olha, filho, ajude o próximo. Olha, filho, Não, a criança viu fazer. Porque acho que todos nós, naturalmente, né, teríamos abaixado para pegar, sim, como nós faríamos com qualquer pessoa. Aí um funcionário veio, viu que eu estava me atrapalhando todas as coisas, veio e me trouxe um carrinho, né? E aquelas coisas do dia a dia que você faz com pressa e acaba fazendo coisa errada. Mas aquela cena ficou na minha cabeça. Uma cena simples, mas que a gente pode entender a educação bem entendida que Kardec diz, né? Essa educação que está presente em todos os lugares. É a mãe que, às vezes, o filho chega em casa e ela vê qualquer situação, ou no caderno, ou na criança, ela vai brigar com a professora na frente do filho, tirando toda a autorização da autoridade da professora. Quer dizer, que educação? Ou que briga com o pai, ou que discute dentro da casa. Eu recebo muitos e-mails de mães, às vezes, que falam assim, olha, eu não separo, meu lar está terrível, está uma brigaiada só, mas eu não separo por causa dos meus filhos. Às vezes eu fico pensando, como que essa criança está vivendo dentro dessa energia negativa? Porque criança é uma esponja. Por mais que você fale assim, eles não percebem, percebe. Percebe quando o pai não está se relacionando bem com a mãe, quando tem um problema dentro de casa. Criança é espetacular, ela percebe tudo, né? E essa parte da educação é a que mais me chama a atenção quando nós tiramos a educação da sala de aula e trazemos para o nosso dia a dia, como cada um de nós sendo um grande educador, né? um grande exemplo de educação. William, nós temos uma pessoa maravilhosa na doutrina espírita chamada Dora Encontre. Ah, que eu adoro. A nossa... Adora. Não tem como não adorar. Eu fico pensando, eu falei, gente, será que eu vou... eu tenho que fazer um curso de pedagogia com ela. Eu não estou na área de educação, mas ela fala com uma coisa, com um coração tão cheio de sabedoria e de amor. E você estudou com ela. Como foi estudar com a Dora Encontre? A Dora Encontre, ela é uma universidade, né? Porque eu já tinha lido os livros da Dora, por conta de ter feito pedagogia, e depois quando eu fui estudando a parte da doutrina espírita, fui me aprofundando a parte do espiritismo com educação. Então a Dora tem os livros dela, né? Educação segundo o Espiritismo, a pedagogia espírita. E quando eu conheci a Dora Encontre, eu fui para fazer a faculdade com ela, né, a pós-graduação em Pedagogia Espírita, que, aliás, é para todo mundo, não precisa ser pedagogo, não pode fazer, que é muito legal. Todos os profissionais liberais é livre, é muito bom. E se você não tiver uma graduação, serve como curso de extensão. Na primeira aula da Dora Encontre, eu fiquei assim para poder beber de todo aquele conhecimento. Ela falou das 8 da manhã, paramos para o almoço, ela voltou e ela falou até 5 horas da tarde, você pegar um papel na mão. Sabe assim, nem para ver uma data. Nem um PowerPoint. Nada, nem um PowerPoint, nada. E ela falando e contando isso. E ela vindo de todas as revoluções da doutrina, da educação. E a sala de aula, assim, não conseguia nem parar nem para fazer pergunta para ela. E aí você fala dessa paixão, né? E aí, quando eu fui estudar com a Dora, eu vi a ligação maravilhosa que nós temos
da doutrina espírita com a educação. Como nós falamos aqui, o Kardec pedagogo também. Eu enxergo a doutrina espírita todo como um processo educacional. Porque é um processo educacional que faz com que a gente, o tempo todo, quando a gente está pesquisando, estudando, melhore a si mesmo. Então, você se melhora o tempo todo quando você se conhece. E estudar é maravilhoso. Eu tenho incentivado muitas pessoas a voltar a estudar. Não importa a idade, sabe? Voltar e fazer um curso. Hoje tem muitos cursos livres de 1 mês, de 2 Até meses. na internet, né? É Você muito pode legal. fazer online. Mas eu maravilhoso. incentivo muitas pessoas a irem lá. Claro. Sabe por quê, É o Soraya? ideal, é o Para ideal. fazer amizade, Sim. conversar, sair de casa. A gente está com um número alarmante de muita gente em depressão, angustiada. Aqui nas casas André Luiz mesmo, eu fui gravar outro dia, um sábado ou um domingo, eu não lembro, que eu fui para gravar lá um final de semana. Aproveitar o estúdio que estava vazio e fiquei gravando lá. E quando eu estava na janela, eu olhei o pátio das casas André Luiz e eu vi um monte de senhoras e de senhores ali com um coletinho amarelo. E eu perguntei para o rapaz da rádio, eu falei, o que esse pessoal todo de amarelo empurrando a cadeira de roda? Ele falou assim, são voluntárias que vêm aqui final de semana só para empurrar a cadeira. Porque como tem muitas pessoas ali, nas casas André Luiz, não tem funcionário suficiente para levar todo mundo para tomar sol. Claro. Eu fiquei pensando, puxa, o que tem de gente em depressão, brigando em casa, arrumando problema, não sai daquele marasmo. Vai empurrar uma cadeira de roda nas casas André Luiz? Vai ser muito feliz. Vai ser muito feliz e você vai fazer muita gente feliz. Você vai ocupar o seu tempo, vai ver que você é útil. Então, assim, ocupar a mente. Tem aquele ditado antigo, né? Mente vazia, oficina do demônio. Não tinha isso que a gente escuta desde pequeno, né? E acho que é uma das maiores verdades. Então, assim, estudar, praticar uma atividade, vá às casas espíritas perto do seu bairro, da sua cidade, veja, pergunta, precisa de ajuda? Que dia que vocês limpam a casa? Posso vir aqui bater papo? Posso fazer um bolo para a gente tomar um café depois da limpeza da casa, né? Enfim, tem muito trabalho. Se você pegar todos os ensinamentos dos espíritos, você pode ver André Luiz, Emmanuel, Meimei, todos eles dizem sempre, sirva, trabalhe, não pare. É a maior mensagem, né? E no amor o tempo todo. Então, a educação faz isso com a gente, faz com que a gente se transforme, e eu me transformando, eu vou percebendo que eu sou um agente de transformação no mundo. Porque eu não vou conseguir acabar com a guerra dos Estados Unidos com Israel, eu não vou conseguir acabar com a guerra do PSDB com o PT, eu não vou acabar com essas guerras nunca. Mas eu posso acabar com a guerra que está aqui dentro de mim. Eu posso acabar, de repente, com a guerra que está dentro do meu lar. O Gandhi tem um texto que eu adoro, que ele diz assim, quando tem uma pessoa em paz dentro de uma casa, aquela casa fica em paz. Sim. Quando tem uma casa em paz numa rua, aquela rua fica em paz. Né? Um bairro que tem uma rua em paz, o bairro inteiro fica em paz. Uma cidade que tem um bairro em paz, a cidade inteira fica em paz. Então a gente tem que procurar a paz dentro da gente para poder transmitir isso para as outras pessoas. William, fala um pouco pra gente como que você chegou até a doutrina espírita, né? Vamos dizer assim, você é de berço espírita. Como é que foi isso? Como é que ela veio, chegou na sua vida? Como é que você foi chamado a ela? A minha família é 99% evangélica. 1% que sou eu, espírita, né? E é muito interessante porque quando eu era pequeno, eu via muitos espíritos, né? Eu via muito, eu via assim, batia papo, assim. E eu tinha muito medo, porque como que eu aprendia? Que aquilo ali era o diabo, era o demônio, era coisa ruim, era macumba. Eu tinha muito medo. Então, quando me aconteciam os fenômenos, ou quando os espíritos me procuravam, eu corria. Eu lembro que eu corria para o quarto dos meus pais, com meu colchão, né? Batia no quarto para entrar e meu pai falava, volta lá para o teu quarto, você não... E para voltar, que aquele monte de gente estava lá, pequenininho, né? E é interessante que a minha mãe voltava comigo. Minha mãe tinha essa sensibilidade, né? E ela voltava, e eu lembro, sabe do que, gente? Da minha mãe fazendo uma oração no pé da cama. Minha mãe fazia sempre uma oração. E eu lembro dessa oração da minha mãe. E acalmava o meu quarto. O que tinha de gente perturbando ali, eles acabavam indo embora, né? Mas é interessante que quando eu cresci, e aí, para encurtar a história toda, eu vim morar em São Paulo. E eu sou do interior de São Paulo, nasci em São Roque. Quando eu vim morar em São Paulo, eu sempre fui muito curioso para tudo. Eu já tinha terminado a primeira faculdade, estava fazendo a segunda já. E eu tinha uma chefe na faculdade que eu admirava muito. Ela era muito educada, muito doce em tratar as pessoas, muito tranquila. E eu falei assim, puxa vida, como que ela consegue tratar bem o ascensorista, tratar bem o pessoal no restaurante, tratar bem os professores da faculdade? Ela é muito doce, muito educada e tal. E um dia eu perguntei assim para ela, qual a sua religião?
Ela falou assim, eu sou espírita. Aí eu fiz, que eu tinha morrido de medo, né? Tinha medo de... Mas ela é tão legal, Ela né? é Como muito que pode? legal, só tem que ter uma explicação, assim. E eu ficava pensando assim, puxa, mas... Porque o que eu pensava? Quando falava espiritismo, espírita, espírito, eu lembrava de macumba. Eu tinha medo de espírito, eu tinha medo de pegar macumba. Macumba pega, aquelas coisas todas, né? Um medo absurdo. Quando eu era pequeno, a gente tinha uma vizinha, todo mundo falava que era macumbeira. Quando chegava perto da casa dela, a gente dava a volta na rua para não passar de medo. Absurdo, né? E nem era nada, mas a criançada falava. E eu lembro que um dia eu estava passando, uma época que eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e eu estava passando aquela dificuldade que todo mundo passa, né? Não tinha nada em casa, assim, tinha móveis, tinha alugado apartamento, tinha só minha cama, tinha mudado de cidade, mudado de emprego. E todo mundo fala que a gente vai pelo amor ou pela dor, né? Eu sempre ouvi isso depois que eu entrei na doutrina. E um dia, essa minha chefe sempre ia falando do espiritismo. Ela falava muito, ela ia explicando, e eu sempre perguntava, e ela me falava, vamos na minha casa espírita? Vamos na minha casa espírita? Eu falava, mas o que tem lá? Tem gente incorporada, não tem? O que tem lá? Tem vela, não tem? E sempre eu ia perguntando e ela ia respondendo com uma paciência, uma doçura, uma gentileza. Dá tempo de contar ou conta depois do intervalo? Eu vou pedir para você fazer então eu conto daqui a pouco o resto. Que está muito interessante saber essa sua chegada à doutrina. Realmente é comum, acho que outras pessoas passaram pela mesma situação. Aguarde um instantinho só, que o William vai continuar a contar para nós como é que ele chegou na abençoada doutrina espírita. Voltamos já já.